O mecanismo de padrão ouro é difícil de ser implementado, tanto economicamente quanto politicamente. Economicamente, porque ele gera desemprego. Quer dizer, ele coloca o nível de emprego nas mãos do balanço de pagamentos. Ou seja, uma característica importantíssima da economia fica à mercê da situação internacional. Aqui, a política, se nós pensarmos com política monetária, ela é totalmente dependente do balanço de pagamentos. Vai demitir uma porção de gente que não quiser aceitar salários nominais menores para manter o balanço de pagamentos em equilíbrio. Economicamente também ela é um problema porque ela tem uma força que obriga os países deficitários a agir, mas não obriga os países superavitários a agir. O Brasil tem agora um superávit comercial, que está menor, mas é um superávit comercial significativo. Mas na época do Plano Real com câmbio sobrevalorizado, o superávit era déficit. Uma proposta era, vamos cortar gastos do governo, a proposta do Gustavo Franco. Não sei se ele falaria isso, acho que sim, mas se não falava, deveria falar, já que ele defendia o câmbio fixo. Uma proposta era reduzir todo o nível de atividade da economia para que o déficit virasse superávit. Então, desemprega no setor de barbeiros, informática, no setor de serviço, assim como no setor de exportação e importação, para reduzir o déficit. A outra proposta era desvalorizar o câmbio. O setor de barbeiro, não tem nada, barbeiro que eu dou como exemplo, é um setor de serviços não influenciado pelo, não passível de ser importado e exportado. Você não pode cortar o cabelo na França morando aqui. Tá certo? Nem pode ir a um médico na França se você é brasileiro. Médico é um serviço. Se o médico vai lá para fora, você exportou o prestador de serviço. E, politicamente, ela é muito difícil porque o emprego fica dependente da crise internacional, do preço do café, do preço da soja, do desenvolvimento da China e assim por diante. Portanto, a questão relevante é saber por que ele funcionou tão bem de 1873 a 1918. Porque ele funcionou bem. Qual é o truque? Como é que ele conseguiu funcionar bem? A linguagem, o jargão é o seguinte: quando você muda a taxa de câmbio, você faz uma política de demand switching. Você realoca a demanda, sai de bens importados e vai para bens nacionais. A produção vai, quando você desvaloriza o câmbio, deixa de produzir bens para o mercado interno e produz para o mercado externo. É um demand switching. A política de austeridade e controle da demanda agregada em total é uma política de diminuição total da absorção. Ou seja, diminuição de C mais I mais G mais X menos M. Aí o X menos M se resolve. Uma questão muda um preço relativo importante, que é a taxa de câmbio, e na outra a taxa de câmbio fica fixa. Se ele enfrenta tantos empecilhos, a pergunta é como que ele funcionava tão bem antes de 1914? E a resposta do Eichengreen era porque existia credibilidade e cooperação. É um livro muito interessante, é um clássico sobre o tema. Veja, grilhões de ouro, né? Quer dizer, a economia presa ao ouro. Ela funcionava bem no período 73-14 porque havia credibilidade e cooperação.
Credibilidade é uma palavra que, com tantas outras, cheias de valor ou palavras positivas, acabou perdendo o sentido. Credibilidade, acho que é uma palavra dos modelos, expectativas racionais. Você acredita que o que a autoridade disse vai acontecer. E o Washington disse que essa credibilidade dependia da cooperação. Como é que funcionava? O país A, que é esse daqui, tem superávit, o país B tem déficit. Os bancos centrais atuam, principalmente os bancos centrais, Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha, atuam coordenadamente para evitar que esse país aqui perca ouro. Eles transferem, dão crédito para o país B. O que o país B tem que fazer? Ele tem que aumentar a taxa de juros e contrair a liquidez. Quando ele faz isso, os bancos cooperam para atender o país B. O Banco da Inglaterra fala, o país B está com problema, eu abaixo a taxa de juros. A banco, vamos supor que seja a França. O Banco da Alemanha abaixa a taxa de juros. E o banco do país que tem déficit, eu esqueci qual que é nesse grupo aí, aumenta a taxa de juros. Eles mexem nas taxas de juros coordenadamente. Portanto, não há movimento de ouro. O país superavitário empresta dinheiro para o país deficitário, através dos bancos centrais. Esse é o tema do livro Lords of Finance. São os quatro. Ele fala da dificuldade de cooperação dos quatro presidentes dos bancos centrais depois de 18. Mas antes da Primeira Guerra, esse mecanismo funcionava muito bem. Chama atenção para mais um ponto, o Washington. Já que eles cooperavam, a credibilidade estava mantida. Ou seja, ninguém precisava ver o ouro, porque eles sabiam que o Banco Central de cada um dos países ia tomar medidas que garantiriam a conversibilidade da libra, do dólar, do franco, do marco, da lira italiana em ouro. E, na dificuldade, conseguiriam também. Com credibilidade, a coisa fica ainda mais fácil. Se a Inglaterra está perdendo exportações em relação às importações, os especuladores já vão para a Inglaterra, porque sabe lá vai ter aumento de taxa de juros. Então, em vez de aumentar isso tudo, ela pode aumentar isso. Porque os capitais já se movimentam em função dos déficits do balanço comercial. Ele diz mais, como é que isso é possível? É possível também pelas razões, antes da Primeira Guerra, pela vida política desses países. Não havia a consciência clara entre os trabalhadores e os movimentos sindicais, nem os movimentos sindicais eram muito fortes, para que pudessem reclamar da política de intervenção na economia que dependia do balanço de pagamentos e não do nível de emprego. O movimento trabalhista, os sindicatos e a opinião pública não viam claramente a ligação entre a política monetária doméstica e o balanço de pagamentos. Ou se viam, não era um tema de crítica. O Barão de Mauá, se vocês lerem o livro Mauá do Jorge Caldeira, briga com o Banco do Brasil porque ele está em uma política de investimentos importante e o Banco do Brasil está cortando crédito por causa do padrão ouro. Ele especula na Bolsa a favor do real e ganha.
ganha do Banco do Brasil. É um Soros brasileiro. Eles estão cortando o nível de atividade aqui por causa do... Está faltando ouro, por causa do balanço de pagamentos. Me coloco contra isso. Eu defendo uma moeda fiduciária, porque eu estou fazendo um grande programa de investimentos. Num episódio ele ganha. Depois ele perde e quebra. Não por causa disso, por outras razões. Mas antes de 14, quando o Mauá era vivo, essa relação não era percebida pelo movimento trabalhista e pelos sindicatos. Ou seja, o Banco Central estava com mãos livres do ponto de vista político para controlar o nível de atividade quando o balanço de pagamentos tinha dificuldades, enfrentava dificuldades. Mais ainda, o desemprego era considerado um problema individual. O desempregado era chamado de vagabundo. Portanto, você está desempregado, azar o seu. Não era visto como um problema social, um problema relativo ao mau funcionamento da economia de mercado. Parece uma visão absurda, talvez, hoje, para vocês, mas eu, na minha adolescência, eu não, todos os brasileiros, nos anos 60, 80, vamos dizer, quando a polícia parava você na rua, ela pedia para ver a mão. Não tem calos? Vagabundo. Cana. Vagabundagem era um crime. É lógico que eu, ou vocês, bem vestidos e tal, não via a mão. Mas uma pessoa mais simples, deixa eu ver a mão. Não tem calo, é vagabundo. Vadiagem, era um crime. Os arquivos da polícia, principalmente do DOPS, estão cheios de prisões ligadas à vagabundagem. Vadiagem é o nome. Porque você não mostrava a carteira de identidade, você mostrava a mão. Olha, estamos falando dos anos 60, 70. Depois que o governo militar, a coisa fica mais complicada. Mas era uma prática. Vadio é na cadeia. Não, havia o crime da vadiagem. A mesma coisa na Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha. O vagabundo era um problema individual. Depressão, falta de educação, indisciplina, imoralidade, comportamento ético inadequado. Esse cara tinha que ir para cana, para cadeia. Portanto, se houvesse desemprego, o problema era de cada um de nós. Na versão moderna, pós-1980, o desemprego é um problema de falta de educação. Então, vamos educar todo mundo que o desemprego será resolvido. Ou os desempregados têm que ter iniciativa e virar pequenos empresários. É a recuperação desse pensamento anterior a 1914. O Bamerindos, que quebrou em 1996, 7, 8, por aí, tinha uma propaganda na televisão, não sei se vocês lembram, era gente que faz. Então era o cara que abriu uma pequena padaria, o outro que criou uma confecção, o outro que abriu um pequeno negócio de informática, o outro que virou motorista de táxi. O Brasil estava em período de estagnação e ele dizia, cada um tem que resolver o seu problema por si mesmo. Gente que faz. É uma visão conservadora. Ligada a essa visão aí que o desemprego é um problema individual, que depois foi dourada, a pílula, não, é um problema de educação, que é uma questão discutível. Que existem algumas estatísticas que mostram que aumentou o grau de educação e esse grau de educação que as pessoas adquiriram maior foi utilizado em atividades que não requeriam aquele nível de educação. Está no call center, tá certo? Mas é a resposta conservadora ao problema do desemprego. Não é mais vagabundagem, não poderíamos recuperar esse discurso, mas é falta de educação. De repente, os gregos ou os espanhóis ficaram mal educados, já que tem 50% de desemprego entre os jovens? Claro que não. Há uma recessão imposta pela crise do setor financeiro. Mas estamos antes de 1914, Império Vitoriano.
né? Uma época de austeridade, de disciplina, um período de auge da economia capitalista, ética do trabalho, ética da disciplina, ética religiosa. O desemprego é um problema individual, depende da sua vontade. Ou, no limite, você está querendo ganhar demais, aceite um salário menor, que você seria empregado. Não há nenhuma consideração macroeconômica. Nesse sistema, esse regime de padrão ouro funcionava bem. Mas vejam vocês que ele é uma farsa. No sentido de que ele funcionava porque ele não deixava ele funcionar. Ou diminuíam a necessidade do seu funcionamento. O seu dinheiro é ouro. Está faltando ouro lá, então empresta ouro para ele. O seu dinheiro é ouro, está sobrando ouro aqui, não faz mal, fica com esse ouro guardado. Há uma movimentação dos bancos centrais, em termos de taxa de juros e empréstimos entre eles, que garante que você não precisa ver o ouro. Entende isso que é uma farsa? Porque se fosse fazer o mecanismo de ajuste previsto pelo Hume, haveria crises o tempo todo, mesmo com esses atenuantes. O trabalhador não tinha força política para reclamar contra o desemprego, a política monetária era ligada ao balanço de pagamentos, mas ninguém achava isso um absurdo. A situação dos países, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, era semelhante. Tudo isso permitia que você mantivesse a farsa do ouro. Eu falo farsa porque eu dei uma aula para vocês dizendo que o dinheiro é um mito. Mesmo quando os clássicos dizem não é um mito, é o ouro não aparecia. Eles operavam para que os bancos centrais, de forma cooperativa, para manter a credibilidade de que o dinheiro era conversível em ouro. Ele era, mas não porque ele transitasse entre os países. Era porque os bancos centrais cooperavam entre si para não haver necessidade da transferência de ouro para esses grandes movimentos na política monetária que seriam necessários. Todo esse mundo social, cultural e de cooperação se desmantela depois do final com o fim da guerra, da Primeira Grande Guerra. O economista e historiador Kindleberger defendeu a tese, já bem velhinho, já morreu, sempre livros interessantes, que a crise que marcou o mundo de 18 a 35 foi decorrente da ausência do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra já não era o líder das finanças internacionais e, com essa ausência, o novo líder, o Federal Reserve, o americano, não era, vamos dizer, habituado a trabalhar com finanças internacionais, não soube operar o sistema financeiro internacional e gerou sucessivas crises que acabaram na crise de 30. Essa é a tese do Kindleberger. A tese do Eichengreen, que é o que nos orienta nessa exposição, isso não é verdade. O Banco da Inglaterra era um banco importante, mas ele só conseguia manter o padrão ouro porque ele contava com credibilidade e cooperação. Os grandes bancos centrais do mundo operavam conjuntamente. E essa cooperação que gerava esta credibilidade era impossível, por razões que nós vamos ver, era impossível que funcionasse depois da guerra, por várias razões. Era um mito que não poderia ser mantido depois da Primeira Grande Guerra. Porque depois da Primeira Grande Guerra, o mundo modificou-se radicalmente. Os sindicatos se tornaram mais fortes, porque, com o apoio dos governos, principalmente da Europa, para que eles não fossem conflituosos ou não deixassem de cooperar com o esforço de guerra de 1914 e 1918. Essa guerra foi... Havia, na época, os anarquistas e também os comunistas se colocavam contra uma guerra,
porque a guerra é um problema da burguesia, não nacional. Né? São os trabalhadores contra os capitalistas, essa é a guerra que importa, e não a França contra a Alemanha ou a Inglaterra contra a Alemanha. Essa é uma guerra dos interesses capitalistas. Então, havia esse movimento pouco relevante. O nacionalismo acabou prevalecendo, mas, para manter a tranquilidade, os sindicatos foram fortalecidos depois da guerra. Segundo, a situação de balanço de pagamentos era muito diferente da situação que prevalecia antes. A Alemanha, aflita e perturbada pelos pagamentos de reparação e com o horror à inflação, por causa da hiperinflação. Mas o tema da Alemanha, como o tema do Brasil era a dívida externa, o tema da Alemanha era conseguir pagar os pagamentos de reparação. A Inglaterra, de uma situação superavitária para uma situação deficitária, perdendo o império. E os Estados Unidos acumulando reservas, mas pouco preocupado, mais preocupado com a economia doméstica do que com a economia internacional, que é o destino de todos os países grandes. Ele é muito grande para se amarrar a uma situação internacional, dando a ela mais importância do que a economia doméstica. Então, essa nova conjunção política e econômica impede cooperação e, portanto, destrói a credibilidade no período 1918 para frente. Não dá mais para fazer o jogo de movimentações de crédito, ou de empréstimos, ou de taxa de juros entre os países participantes, os mais importantes participantes da economia capitalista. Eles não conseguem, como nós vamos ver na aula que vem, voltar ao padrão ouro e manter tranquilamente a conversibilidade. Essa é a explicação do Eichengreen, que nós vamos dar na aula que vem.